Fala galera, professor Geraldo Neto na área, estamos voltando aí. Na aula passada nós trabalhamos, nós começamos a trabalhar princípios. Expliquei toda aquela ideia doutrinária e aí entramos no princípio da legalidade, perfeito? Foi? Agora a gente vai dar início ao nosso bloco 2, a nossa parte 2, e vamos entrar no princípio da impessoalidade, tá? Vamos lá comigo, ó. Princípio da impessoalidade. Primeira coisa que você tem que saber, gente, você tem que ficar atento a uma coisa. Quando a gente fala em princípio da impessoalidade, significa que o administrador público ele deve ser impessoal. Ele tem que ser impessoal. Ele não pode atuar, ele não pode agir de acordo com seus gostos, com seus desgostos, com seu prazer, com suas emoções. Não. Ele tem que fazer, lógico, o que está ali na letra fria da lei e obedecer os princípios. Ele não vai levar em consideração características de ordem pessoal, entendeu? Então a gente tem que ficar atento a isso daí, tá bom? Aí agora a gente aprofunda de forma mais técnica dentro do princípio da impessoalidade. Acompanha comigo aí, ó. Ele diz aí, ó, comumente, o princípio da impessoalidade admite o seu exame sob os seguintes aspectos. Aqui, ó. Deve ser de isonomia por parte da administração pública. O que é isonomia? Se você está chegando agora, está começando a ver agora esse módulo e você não teve ainda aquela possibilidade de estudar outros tópicos de direito, o que é isonomia? Igualdade. Falou em isonomia, falou em igualdade. Tá bom? Igualdade. Tá? Então ele tratou de forma isonômica, tratou de forma igualitária, perfeito? Vamos lá, ó, dever de isonomia por parte da administração pública. Trato a todos de maneira igual. Ok? Trato de maneira igual. É lógico, algumas situações exprimem certas desigualdades. Se você for analisar a lei que trata, a 13.146, dos deficientes de 2015, você vai perceber que ela dá algumas prioridades, por exemplo, no atendimento emergencial de socorro. Agora é óbvio, entendeu? Que naquele caso ali fica condicionado a uma análise médica, Agora, eu tenho essa preferência? Tenho. Eu tenho a preferência em filas para idoso, gestante, crianças de colo, lactantes, perfeito? Obesos. Tem preferência? Tem. Por quê? A lei deu aquela preferência. Está tratando de forma igual? Não, peraí. Eu estou gerando uma desigualdade para que lá no final eu venha ter o quê? Uma igualdade maior. Entendeu? Foi essas prestações positivas. Elas existem justamente para isso, para trazer essa igualdade maior, tá? Acompanha comigo aqui, ó. Dever de conformidade aos interesses públicos, ou seja, tudo que o administrador público fizer, além de tratar a todos de forma igual, tem que estar nos moldes, tem que estar conforme ao interesse público. Por isso que a gente chama também de quê? O princípio da impessoalidade de finalidade. Quem fala muito isso é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? Ele diz que são íntimos. Então, quando eu vou atuar em conformidade com o interesse público sempre será o quê? A finalidade. A sua finalidade é atender o interesse público, tá? Vedação, a promoção pessoal do agente público. Vou dar um exemplo para você. O prefeito de uma determinada cidade, ele fez uma obra, uma praça, com quadra poliesportiva, com brinquedos para crianças, e aí ele vai e fala que essa praça, quem construiu foi eu, prefeito Geraldo Neto, o melhor de todos, na verdade de todas as galáxias, porque eu fiz isso. Peraí, você está percebendo que eu estou me promovendo, eu estou tentando elevar a minha pessoa com algo que de fato tem que ser voltado ao interesse público, tem que ser dado com igualdade a todos. Então ele veda essa promoção pessoal, perfeito?
é uma vedação à promoção pessoal. Então você percebe, é lógico, né? A gente percebe uma série de princípios violados, mas nesse caso, eu estou tentando me promover às custas daquilo ali. Então, eu vou fazer o quê? Eu estou tendo uma promoção pessoal, eu estou ferindo a impessoalidade, eu estou sendo, na verdade, pessoal. Eu estou linkando aquela atuação à minha pessoa. Você, se não já estudou, mas se já estudou, você vai lembrar, se não estudou, você vai aprender agora, que quando a administração pública ela pratica um determinado ato, aquele ato ele é imputado ao órgão a qual pertence aquele agente, e não ao agente. Tanto é que quando você está acompanhando aí o noticiário, você percebe que você ouve, né, a notícia que foi efetuada uma prisão pela Polícia Federal. Eles não falam assim, não, porque o agente Felipe prendeu o fulano de tal. Negativo, eles falam que a Polícia Federal efetuou aquela prisão. Por quê? O atuar daquele agente público não fica vinculado à sua imagem, ele não pode ter promoção pessoal com aquilo. É imputado a quê? Ao órgão, à entidade a qual ele pertence. Beleza? O nome disso aí a gente vai aprofunda dentro da teoria dos motivos determinantes, tá bom? Mas aí ou da imputação volitiva, enfim, a gente vai... Lá na frente eu faço essa distinção com vocês, tá bom? Mas, por enquanto, guarde isso daqui que eu tô falando para vocês, tá? Veda essa promoção pessoal, tá? Então, a gente tem que pegar e lembrar disso sempre, tá? Quando a gente fala do princípio da impessoalidade, deixa eu só apagar aqui para fazer um pequeno esboço aqui para vocês, tá? Se eu falei em impessoalidade... Esse princípio da impessoalidade, ele vai exigir que trate com isonomia, que você já sabe que é a mesma coisa do que igualdade. Ele também vai exigir que atenda o interesse público, que você já sabe que é igual a finalidade. Perfeito? E você sabe que, veda a promoção pessoal do agente. Tá? É óbvio que a gente vê, principalmente em época de campanha, determinados integrantes do corpo político, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, atribuindo a sua pessoa a alguns feitos no município pela própria administração pública, pela prefeitura, ou no estado, pelo governo do estado, ou a nível Brasil, pela União. A gente sabe que ele não pode vincular isso daqui à imagem dele. Tá bom? Então, ele tem que dar publicidade? Tem. Ele vai dar publicidade daquela obra para que ela possa ser o quê? Fiscalizada, controlada, mas sem vincular o quê? A sua imagem. Tá? Quando a gente fala do princípio da publicidade, você vai perceber que quando ele vai fazer essa publicidade, ela tem que ter caráter o quê? Informativo, caráter educativo e de quê? Orientação social. E dela não pode constar nomes, símbolos, imagens que caracterizem o quê? A promoção pessoal. Tá? Então, eu dou publicidade. Sim, eu dou publicidade. Mas essa publicidade tem caráter informativo, educativo e de orientação social. Agora, dela, eu não consta, não consta nomes, símbolos, ou seja, qualquer coisa que caracterize o quê? Promoção pessoal. Tá? Porque a partir do momento que caracteriza a promoção pessoal, eu estou ferindo o princípio da impessoalidade. Tem que ficar atento com relação a isso daí. Tá bom, gente? Então vamos lá. Impessoalidade. Tratar todos com isonomia, com igualdade. Eu tenho que atender o interesse público visando sempre a sua finalidade. Celso Antônio Bandeira de Melo diz que são intimamente ligados.
Ela veda a promoção pessoal. Por quê? Eu tenho que dar publicidade à atuação do administrador público? Sim, mas essa publicidade ela tem que ter caráter informativo, educativo e de orientação social. E dela não pode constar símbolos, nomes, gestos, imagens que venham caracterizar a promoção pessoal do agente. Porque a partir do momento que caracterize promoção pessoal do agente, o que vai acontecer? Eu estou ferindo o princípio da impessoalidade. Estamos juntos? Tá? Aperta o pause aí na aula que o tio vai apagar, tá? Vamos lá. Continuando aqui, ó. A partir da primeira perspectiva, o princípio da impessoalidade ele estabelece que os atos administrativos eles devem ser praticados tendo em vista o interesse público e não os interesses pessoais do agente ou de terceiros, tá bom? Ele impede assim que a administração beneficie ou prejudique esta ou aquela pessoa. O que eu estava falando para vocês? O agente público, né, o prefeito daquela cidade, ele tinha competência para desapropriar um imóvel. Ele foi lá desapropriar só para prejudicar aquela pessoa. Ou então, ele desapropriou um determinado imóvel, por quê? Só para poder beneficiar uma determinada pessoa. Agindo, seja prejudicando, seja beneficiando, com essa vontade, ele está ferindo a impessoalidade. Tá bom? Vamos lá, acompanha comigo aí. Aqui, ó, nessa concepção, representa uma faceta do princípio da isonomia, pois objetiva a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação, sem favorecimento ou discriminações de qualquer espécie. Por isso que a Constituição exige, por exemplo, concurso público para ingresso em cargo efetivo ou em emprego público. Artigo 37, inciso 2, tá? Que obrigatoriamente eu tenho que ter um concurso público de provas ou de provas e títulos para ocupar cargo ou emprego público, perfeito? A realização de licitação pública para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, que está lá no artigo 37, inciso 21. E a gente sabe que a gente vai estudar isso daqui. Essa lei que trata de licitações e que trata dos contratos é a Lei 8666. É uma lei que assusta todo mundo, mas que você vai ver que, ó, é chupeta de você aprender. Molezinha. Não tem nada de difícil nessa lei. Perfeito? É só ter atenção porque ela tem muito detalhe. Entendeu? Tais institutos são formas de dar oportunidades iguais a todos, é óbvio. Por quê? Pensa comigo, se quem fosse trabalhar lá na administração pública fosse um parente, um amigo, ou fosse alguém por algum modo de algum interesse, a gente percebe que se eu não tivesse um processo seletivo, aquele processo seletivo ele poderia se deixar levar por características de ordem subjetivas, entendeu? Quando, na verdade, a administração ela quer ser o quê? O mais límpida possível, tratar todos da maneira mais igualitária possível. Por isso que você tem um concurso público. Beleza? Embora alguns não concordem, é a maneira que, tecnicamente, a gente tem de fazer essa triagem, tá? Embora a gente saiba que, às vezes, aquela pessoa extremamente capacitada para o desempenho daquelas funções acaba por não o exercer porque não acertou questões de uma matéria que sequer na prática vai usar. Mas, enfim, mas a outra que acertou está lá e pode ser o quê? Infinitamente menos qualificada ou ter aquela predisposição a desempenhar aquele cargo. Entendeu? Vou dar um exemplo para você. Hoje você pega uma prova de... Vamos dar um exemplo, prova de delegado. A prova de delegado, você tem que ter uma pessoa que tem aquela predisposição, aquela preferência em trabalhar naquela área policial, que, lógico, ela demanda uma certa atenção, um zelo, um cuidado, entendeu? E, lógico, né? Tem que gostar daquilo. A gente percebe que hoje os concursos de delegado, eles são concursos tão difíceis, que às vezes o colega, né, o cara que passou para aquela profissão, ele nem estava focando ela, ele estava estudando para magistratura, que era o sonho da vida dele, mas ele não conseguiu passar lá e passou aqui, ou então passou nas duas. Por quê? Por ser um concurso difícil. E às vezes você
você acaba eliminando uma pessoa que é extremamente vocacionada justamente por isso. Mas nosso mecanismo de tratar a todos de forma isonômica e com igualdade e impessoalidade é você fazendo um concurso. A mesma coisa diz respeito ao processo licitatório, tá bom? Quanto à segunda perspectiva, deve ser de conformidade aos interesses públicos. O princípio da impessoalidade, ele se confunde com o princípio da finalidade. Quem fala direto isso, quem fala bastante, bate em cima disso, é o Celso Antônio Bandeira de Melo, beleza? Porque aqui, ó, o qual impõe que o fim a ser buscado pelo administrador público e suas atividades, ele deve ser tão somente aquele prescrito que, pela lei, se está na lei é o interesse público, é aquele prescrito pela lei, ou seja, o fim legal, o interesse geral, o interesse impessoal, tá bom? Eli Lopes Meirelles, ele diz, ó, o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica, expressa ou virtualmente, com o objetivo do ato de forma impessoal. Beleza? Dá um marca-texto aí, se você imprimiu o material, para você botar isso aqui bonitinho, tá? Eli Lopes Meirelles, ele diz, ó, o fim é unicamente aquele que a norma de direito indica. Ou seja, só aquele que a norma de direito indica. Expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal. Perfeito? Qualquer ato praticado com objetivo diverso do interesse público, ele será considerado nulo por desvio de finalidade, tá? Você vai entender a diferença de nulo e anulável quando eu for explicar lá em atos administrativos para você. Mas você não pode dar mole. Isso daí tem que ficar bem maduro na sua cabeça. Por quê? Quando eu falo que eu tenho um ato nulo, é quando eu tenho um vício que não dá para consertar, é insanável. Agora, o ato anulável é aquele que admite um conserto. Entendeu? A administração, na visão da Maria Silva Zanella de Pietro, tem o poder, dever de consertar aquele ato. Tá bom? Mas volta para cá. Então, qualquer ato praticado com um objetivo diverso do interesse público será considerado nulo. Você está percebendo que ele pode até praticar um ato de acordo com o que está escrito na lei, mas se o interesse público não for, ainda que de forma virtual, o que vai acontecer? É ato nulo. É desvio de finalidade. Ok? Ou seja, como assim, tio Geraldo? Ato nulo. É nulo por quê? Ainda que ele tenha obedecido o princípio da legalidade, ele não obedeceu o quê? O interesse público, a finalidade, a impessoalidade. É o exemplo que eu torno a falar para vocês, do prefeito que desapropriou para prejudicar um adversário político, ou então desapropriou porque aquele bem ali era de um amigo dele e ele superfaturou aquele valor, enfim. Estamos juntos? Vamos lá? Então presta atenção aí, tá? Outra coisa, ele fala aqui no final, por desvio de finalidade. A gente faz um recordar aqui com vocês, tá bom? Para você nunca confundir isso daí, tá? Eu tenho o abuso do poder. E esse abuso de poder, ele pode ser por excesso, ou ele pode ser por desvio. O abuso de poder pelo excesso é quando o agente público ele atua fora da sua área de competência. A competência dele está aqui, ele atuou fora, houve um excesso. E o desvio que a gente retratou aí, ó. O desvio é quando a gente atua dentro da esfera de poder, a lei diz que ele tem competência para aquilo, mas ele teve fim diverso. Beleza? A gente aprendeu isso lá em poderes, quando eu falei o abuso de poder. Logo, se eu tenho um excesso de poder, ele feriu qual princípio? Princípio da legalidade. Ué, Geraldo, mas ele visou o interesse público. Beleza, meu parceiro. Ainda que ele tenha visado o interesse público, a lei não permitia ele atuar naquela área. Logo, houve o quê? Um excesso.
Ok? Agora, o desvio, ele atua dentro da competência dele. A lei permite ele fazer aquilo, mas a sua finalidade era diversa. Se ele feriu a finalidade, logo ele feriu o princípio constitucional explícito da impessoalidade. Perfeito? Show? Então, eu coloquei 2 exemplos aí de abuso de poder, né? Os 2 exemplos de excesso e desvio, já nos moldes dos princípios que nós estudamos até então. Perfeito? Beleza? Aperta o pause aí para copiar. Só pegar um gole d'água aqui. Vamos lá. Perfeito? Vou apagar aqui o quadro agora, a gente continua. Garoto, eu vou pra Califórnia. Eu gosto de cantar, gente. Gosto de cantar mesmo. Vamos lá. Só não sei, né? Aqui, ó. Vem comigo aqui. Em relação ao terceiro enfoque, o princípio da impessoalidade veda a promoção pessoal do agente. Aqui, ó, à custa de realizações da administração pública. É aquele lance que eu falei do administrador público, do parlamentar, do político, que ele vincula a sua imagem tal programa governamental. Por exemplo, o político Joãozinho das Contas é que criou o Fome Zero. E aí eu vinculo aquilo ali à pessoa dele. Não, gente, isso daí é horrível, é péssimo, isso daí não pode fazer. Isso aí fere o princípio. Só que a gente não vê isso daí na prática, né? Mas aqui a gente sabe que não pode, tá? Aqui, ó. Com efeito, as realizações governamentais não devem ser atribuídas ao agente ou à autoridade que os pratica. Estes apenas lhe dão forma, beleza? Eles apenas dão forma a ela. Lembrando, hein, gente? Lembrando, já expliquei isso para vocês, tá? Ao contrário, os atos e provimentos administrativos devem ser vistos como manifestações institucionais do órgão ou da entidade pública. Foi o que eu falei. Quando aquele agente da Polícia Federal, ele prende um determinado criminoso, não é o agente que prendeu, e sim o que? A instituição Polícia Federal. Beleza? O servidor ou a autoridade, ele é apenas o quê? Um meio de manifestação da vontade estatal. Ok? Por quê? Toda vontade, ela emana do Estado e pertence ao Estado. E o Estado responde por ela. Entendeu? De forma objetiva. Entende? Então, assim, eu vou imputar aquela manifestação, aquela atuação à administração pública, o órgão, a entidade, enfim. Tá? Ó, a própria Constituição Federal contém uma regra expressa decorrente desse princípio. Ao proibir que, conste, foi o que eu expliquei para vocês lá naquele fluxograma, nome, símbolo, imagens que venham caracterizar o quê? Promoção pessoal das autoridades ou dos servidores públicos. Beleza? De atos, programas, obras, serviços ou campanha dos órgãos públicos. Ou seja, essa obra é uma obra do governo Geraldo Neto, pensando sempre o melhor para você. Eu estou ferindo o princípio da impessoalidade, eu não posso fazer isso. Não, essa campanha de vacinação é a campanha Geraldinho, porque ele que está fazendo. Não sou, é a administração pública. Entendeu? Aqui, ó, o STF... Tá? Agora olha o entendimento do STF. Ele também entende que essa vedação ela não atinge só o administrador público. Perfeito? Ela atinge também a qualquer menção a partido político do administrador público. Como assim? Ó, essa daqui não foi uma obra, vamos lá. Não é uma obra do partido do PG, do Partido do Geraldo. Isso aqui é uma obra do PG. Não pode. É uma obra da administração pública. Perfeito? O problema é que na prática a gente vai ver extremas violações a essas disposições. Desrespeito flagrante nisso, tá? Assim, uma obra realizada em determinado município não poderá ser anunciada como obra do senhor fulano, prefeito daquele local. Entendeu? Ou da senhora ciclana, secretária de obras. Ou nem mesmo do partido do Geraldão, como eu falei aqui para vocês. Daquela legenda política das autoridades.
A obra ela deverá ser sempre tratada e anunciada como uma obra do município, uma obra da prefeitura, e ela é vedada qualquer alusão a características dos agentes públicos, respectivos partidos políticos, inclusive eventuais símbolos ou imagens ligados aos seus nomes. Se você analisar, toda vez que troca de governo na sua cidade, toda vez que troca de governo no seu estado, ou a gente viu agora mesmo, recentemente aí, com a saída, com a troca na presidência da República, a gente percebe que muda o símbolo, muda o slogan, muda o desenhozinho, muda uma série de coisas para que vincule aquilo ali ao cara que está lá. E a gente sabe que não pode, entendeu? É vedado, a Constituição veda, entendeu? Isso é um flagrante de respeito a elas. Aqui, ó. Esse terceiro enfoque do princípio da impessoalidade, ao retirar a responsabilidade pessoal dos agentes públicos, permite que se reconheça a validade dos atos praticados em nome da administração por agente cuja investidura no cargo venha a ser futuramente anulada, agente de fato ou putativo. Tá? Repetindo para você não se perder. Esse terceiro enfoque ao princípio da impessoalidade, aqui ó, ao princípio da impessoalidade, ao retirar a responsabilidade pessoal dos agentes públicos, ele permite que se reconheça a validade dos atos praticados em nome da administração por agente cuja investidura no cargo venha a ser futuramente anulada. Vou dar um exemplo para vocês. Pensa comigo. Eu, Geraldo Neto, sou servidor público. Sou magistrado, juiz. Aí beleza, eu tô lá trabalhando há 5 anos como juiz. Passei no concurso, tudinho. 5 anos depois, descobrem que o meu diploma era falso. Ou então eu não tinha aquela prática exigida de 3 anos para tomar posse como magistrado. Eu não tinha aquela prática jurídica e eu falsifiquei um documento de prática jurídica. Logo, houve uma nulidade, entendeu? E foi anulada aquela minha nomeação. Foi anulada, na verdade, a minha investidura naquele cargo. Aí eu falo para você. A gente sabe, né? A gente sabe assim, eu vou explicar para vocês. Tudo bem que depende da ordem que você está assistindo essas aulas. Mas eu vou explicar, porque eu ainda vou gravar, a parte de atos administrativos. E aí a gente vai operar com os efeitos, né? Quando eu anulo, quando eu revogo. E você sabe que se tem uma nulidade, o efeito ele é ex tunc. Ele é T de testa, é da testa para trás, ele tem retroatividade. E aí, peraí, vai voltar no tempo e a prática desses atos? Justamente. Como aquele ato ele se diz ter sido praticado não pelo agente público e sim pela administração, você faz o quê? A manutenção da validade daqueles atos. O reconhecimento daquela validade. É isso que está escrito aqui. Perfeito? Por isso que eu imputo a quem? A administração pública. Entendeu? E não ao agente que praticou aquele ato. Senão, imagina, durante 5 anos, todas as sentenças que aquele juiz proferiu, que eu botei o exemplo como que eu falsifiquei a documentação e eu proferi aquelas sentenças. Olha como você afetaria. Entendeu, gente? Estamos juntos? Foi? Vamos lá. Olha só. Como decorrência do princípio da impessoalidade, a Constituição Federal, ela proíbe a presença de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos. Certo ou errado? Certo. Entendeu? Eu não vou fazer nada que venha caracterizar promoção pessoal. Perfeito? Tá certo. Próxima questão aqui, ó. O princípio da impessoalidade nada mais é do que o clássico princípio da finalidade, que impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E aí? Certo ou errado? Fala comigo. O princípio da impessoalidade, você já sabe que impessoalidade, ela é o quê? Semelhante ao quê? A finalidade. Perfeito? E a finalidade,
ela versa o quê? Qual é o fim legal do ato do ato praticado pelo agente público? É atender o interesse público. Então aqui, ó, o administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal do ato é o quê? Atender o interesse público. Certa resposta. Perfeito? Estamos juntos? Vamos dar mais um passo agora. A gente entra em moralidade, princípio da moralidade, ok? Já falamos do princípio da legalidade, da impessoalidade, agora vamos falar da moralidade. A gente falou do LIMP, né? L-I-M, moralidade. Vamos lá. O princípio da moralidade é... O que você tem que ficar atento para isso aí? A moralidade, ela vai exigir que ele atue de forma honesta, que o administrador público ele tenha boa fé, que ele tenha probidade, que ele atue de forma ética. Tudo isso vai ser exigido do administrador público. Perfeito? Então, assim, peraí, Geraldo. Além de obedecer à lei, eu tenho que ser honesto? Eu tenho que ser ético? Eu tenho que ser probo? Tem. Então, aí no teu material, você é uma frase que resume a moralidade, mas que não exaure o seu conteúdo, tá bom? O que é a moralidade? Moralidade é a ética da legalidade, ou então a legalidade aplicada de forma ética, tá? Anota aí no teu material. Moralidade, ética da legalidade. Puxa uma seta aqui e escreve, ou então anota a observação. Ética da legalidade, anota aí. Ética da legalidade. Perfeito? Foi? Olha aqui, ó. O princípio da moralidade impõe a necessidade de atuação ética dos agentes públicos, traduzida na capacidade de distinguir entre o que é honesto e o desonesto. Ela liga-se à ideia de probidade e de boa-fé. O princípio da moralidade, ele corresponde à noção de bom administrador, que não somente se deve ser conhecedor da lei, mas também dos princípios éticos regentes da função administrativa. Então não basta que o administrador público ele tão somente conheça a lei, ele tem que conhecer todos os princípios que regem a conduta ética da administração pública. Perfeito? A ausência de norma específica não é justificativa para que a administração atue em desconformidade com o princípio da moralidade administrativa. Ou seja, eu não tenho uma norma específica, então eu não vou ser moral naquele caso. Negativo, gente. Negativo, tá bom? Foi? Continuando aí com vocês, ó. Em outras palavras, para que se possa anular um ato ofensivo ao princípio da moralidade, não precisa existir uma lei dizendo que tal conduta ela é desonesta ou ela é ímproba. Presta atenção, entendeu? A lei não vai dizer, não, isso é honesto, isso é desonesto. Você percebe que isso vem lá do âmago, lá do interior daquele agente público, tá? Do contrário, conforme esclarece Lucas Furtado aqui, ó, teríamos reduzido a moralidade à legalidade. O que não é o propósito da Constituição Federal, que separa, distingue os dois princípios. Então, assim, se a lei tivesse que dizer o que é moral, o que é imoral, o que não é bom, o que é mal, se eu ficasse só por analisar isso, eu estaria igualando ele, colocando tanto a igualdade quanto a moralidade no mesmo patamar. Só que a gente quer o quê? Aquele diferenciado. A gente quer aquela verdadeira atenção para aquele caso. Por isso, que mais à frente eu até falo com vocês a respeito do nepotismo, da súmula vinculante número 13, que ela veda o nepotismo, tanto na forma direta quanto cruzada, que é a contratação de parentes até o 3º grau para a ocupação dos cargos na administração pública, cargos em comissão. Entendeu? Por quê? Justamente para que venha dar um ar de moralidade. Pode ver, toda vez que você vê um prefeito, um governador, isso a gente vê muito em âmbito municipal, contratando um parente, um irmão, colocando em determinado local na administração pública daquele município, a gente percebe um burburinho. Por quê? Está mexendo com a moral. Ainda que eu não fale nada à lei, aquilo ali está mexendo com a moral, entendeu? Perfeito? Agora é óbvio que a gente tem a súmula vinculante número 13, que trata estritamente do nepotismo, tá? Vamos lá.
O próprio, aqui eu acabei de falar, o próprio caso do nepotismo é um exemplo claro do que estamos falando. Não há uma lei formal que expressamente vede o nepotismo em âmbito de todas as esferas federativas, mas aqui, ó, por ser uma prática frontalmente ofensiva aos princípios da moralidade e outros princípios constitucionais, como impessoalidade, eficiência e igualdade, não é admitido que ocorra na administração pública. Esse nepotismo, ele está lá na súmula, essa vedação, ó, bota aqui, ó, vedação ao nepotismo, tá? É a contratação de parentes. Essa vedação ao nepotismo é tanto na forma direta quanto na forma cruzada, tá? Ela veda até o 3º grau, só para você ficar ativo. Você sabe grau de parentesco? Todo mundo fala, né? Porque meu irmão é de 1º grau, meu primo é de 2º, pelo amor de Deus, tá? E esquece isso. Só para você ter uma ideia de como funciona. Ó, a árvore genealógica aqui, ó. Vou botar aqui rapidinho, ó. Eu tenho meu pai, eu tenho mamãe, eu tenho vovô, eu tenho vovó, eu tenho tio, tia, eu tenho primos, tá? Eu tenho minhas irmãs. Vamos lá. Qual é o meu grau de parentesco com meu pai e com a minha mãe? Pô, meu grau com meu pai e com a minha mãe é 1º grau. E com meu avô e minha avó? Opa, para ir pro vô e pra avó tem que passar pelo pai e pela mãe primeiro. Então, ó, um pro pai e pra mãe, mais um pro vô e pra avó. Então, vô e vó é parente de 2º grau. E pro tio? Tem como eu sair direto pro meu tio? Não, eu tenho que ir no meu pai, para subir no meu avô, para depois descer no tio. Tio é parente de 3º grau. E primo? Desce mais um pro primo, primo é de 4º grau. E pai e mãe? Sobe um pro pai e pra mãe, desce no irmão. Irmão é de 2º grau. Então, esquece aquele papo que tu falava que fulano é meu primo de 2º grau. Para com essa pobreza na tua vida, tá bom? Beleza? Então aqui, ó, eu tenho os meus parentes em linha reta e meus parentes em linha colateral. A vedação ao nepotismo é tanto em linha reta como colateral. Por quê? O meu tio, ele é meu parente de 3º grau, em linha colateral. O meu bisavô é meu parente de 3º grau, em linha reta. O meu bisneto, meu parente, em linha reta, de 3º grau. O meu sobrinho, meu parente, em linha colateral. Aqui, ó, de 3º grau. Então, em linha reta quanto colateral. Só que ele fala assim ainda na súmula vinculante, em linha reta, colateral ou por afinidade. O que é a afinidade? Vamos lá. Eu sou casado, eu tenho a minha mulher, correto? Minha esposa. Eu tenho sogro e eu tenho sogra. Ela, a minha sogra. Vou desenhar uma caveira aqui para tu nunca mais esquecer. Eu tenho vô e eu tenho vovó. Né? Ela tem vô e tem vó, ela tem tio, ela tem primos, ela tem irmãs. Irmãos, vou botar aqui que agora tem um novinho lá. Tem irmãos. Ou seja, qual é o grau da minha sogra para minha mulher? 1º grau. O vô dela, 2º. O tio, 3º. Mesma coisa que eu. Primo, 4º. Irmãos, 2º. A partir do momento que eu contraio um casamento, né? Aí pode ser até união estável, a minha mulher, todos esses parentes dela passam a ser meus parentes, chamados parentes por afinidade. Então, peraí, eu posso colocar, eu sou prefeito, aí dei um carguinho em comissão lá para minha cunhada. A minha cunhada é irmã da minha mulher. Ela é parente de 2º grau por afinidade. Posso? Não. Eu posso colocar qualquer um que seja, desde que seja depois do 3º grau. Perfeito? Porque a súmula, ela veda, entendeu? Até o 3º grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. Entendeu? Foi? Só para poder ficar algo completo, eu vou botar uma observação aqui para vocês, que ela não se aplica aos cargos políticos. Como assim, Geraldo?
aos cargos políticos. Por exemplo, você vai colocar como secretário de governo. Aí sim, o secretário, por exemplo, do meio ambiente, ele é um cargo político. Ah, não, vai dar um carguinho lá dentro da secretaria. Não é cargo político, não. Tem que obedecer a súmula vinculante número 13, tá? Aí você fala assim, Geraldo, eu e minha mulher, qual é o grau? A lei não trata disso. Tanto é que ele fala cônjuge, companheiro, entendeu? Então, aí tu lembra que é bíblico, tá? Os dois se tornarão uma só carne. É amor, é coração, os dois a mesma coisa, não tem grau para atribuir, tá? Estamos juntos? Beleza? Isso daí, essa vedação ao nepotismo, isso daí, como é que se fala? É uma atenção direta ao princípio da impessoalidade. Ao princípio também da o quê? Da moralidade, mais evidentemente. Por quê? Porque eu tenho que ser moral. Ainda que o meu pai seja a melhor pessoa do mundo para aquele cargo, a súmula veda. Por quê? Eu estou praticando o nepotismo. Aquilo ali é imoral. Ainda que eu obedeça a lei, ainda que eu esteja querendo visar atender o interesse público, aquilo ali fere a moralidade. É feio. Entendeu? Foi. Aperta o pause para copiar caso você queira, porque eu vou apagar agora, tá? Vamos lá. Vem. Por fim, perdão. Registre-se que um importante meio disponível a qualquer cidadão para provocar o controle judicial da moralidade administrativa é a ação popular. Como assim? Está lá no artigo 5º, inciso 73. Eu até tenho uma musiquinha que eu falo, né? Fere a moralidade, isso dá o que falar, tá no 5º, 73, cabe a ação popular. Ou seja, quando é que cabe a ação popular? É quando alguém mexer com seu papai e com a sua mamãe. Então tu grava na cabeça, ação popular, papai, mamãe. Ação popular, papai, mamãe. PPMM, papai e mamãe, lesão, ameaça de lesão ao patrimônio público, patrimônio histórico e cultural, ao meio ambiente e à moralidade administrativa. Beleza? Foi. Lembrando, tá? Que isso daqui, quem é que pode provocar através da ação popular? É qualquer cidadão. Aí você vai aprender lá no direito constitucional que cidadão é aquele que está com seus direitos políticos ativo, ok? Quer votar e ser votado, tá bom? Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais do ônus de sucumbência, tá bom? Ou seja, eu tenho que pagar custas judiciais para entrar com ação popular? Não, ela é uma ação gratuita, salvo se o cara tiver de má-fé. Ele perdeu a ação popular. Beleza, ele tem que pagar o ônus de sucumbência. O ônus de sucumbência é quando você entra com a ação, aí você perde a ação e você ainda tem que pagar um dinheiro para o advogado da outra parte, entendeu? É a sucumbência. Só para você ficar ativo aqui. Aí eu tenho que pagar a sucumbência? Não, a não ser que esteja de má fé, tá bom? Vamos contigo aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Questão caiu no TJ do Distrito Federal. Haverá ofensa ao princípio da moralidade administrativa sempre que o comportamento da administração, embora em consonância com a lei, ofender a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e a ideia comum de honestidade. Gente, certíssimo isso. Certíssimo. A gente viu aqui agora. Tá? Olha lá, ó. TJ... em consonância com os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, ou seja, impessoalidade e moralidade. O STF, por meio da súmula vinculante número 13, considerou proibida a prática de nepotismo na administração pública, inclusive a efetuada mediante designações recíprocas, ou seja, o nepotismo cruzado. Tá certo. O que é o nepotismo cruzado, meu querido aluno, meu querido amigo? O nepotismo cruzado é quando você tem o ajuste mediante a designações recíprocas. Vamos lá. É aquela malandragem, né, do brasileiro.
Eu não posso contratar o meu pai, que é meu parente de primeiro grau, mas aí o que eu faço? Eu pego e contrato a sua irmã, o seu irmão, e você contrata o meu pai. Ou seja, eu tive designações recíprocas. É o nepotismo cruzado. Eu contrato o seu, você contrata o meu. Isso pode? Não. Perfeito? Isso também é vedado, tá bom? Tanto pelo princípio da impessoalidade, quanto pelo princípio da moralidade, conforme a gente trabalhou aqui em sala de aula. Estamos juntos? Vamos lá. Agora a gente cai dentro, aprofundando no princípio da publicidade. Vem comigo. O que é o princípio da publicidade? Meu amigo, minha amiga que está em casa me assistindo, a publicidade, ela tem o seu valor dentro da administração pública. A gente sabe que a publicidade ela vai ser vedada com o fim de ter promoção pessoal. Ela é vedada para isso. Mas ela é obrigatória para quê? Para que eu venha tornar público os atos praticados pelo administrador público. Os atos praticados dentro da administração pública. Justamente para que eu possa ter um controle daqueles atos. Porque para e pensa comigo, se eu tenho um concurso público e eu vou lá e vou separar 98% de cotas daquelas vagas para pessoas que sejam ruivas e que tenham bigode. Olha que coisa maluca, né? Isso é totalmente ilegal. Mas como é que você vai saber que houve essa ilegalidade? Porque foi publicado o edital, porque foi dada publicidade. Entendeu? Então vamos lá. A publicidade ela é obrigatória? Sim. Ela sempre será obrigatória? Não, porque eu tenho exceções à publicidade. Quando versar a respeito da intimidade, por exemplo. Show de bola? Quando versar a respeito da preceitos de segurança pública nacional, eu posso suprimir a publicidade. Entendeu? Então a publicidade ela é obrigatória? Sim. Sempre obrigatória? Não, porque eu tenho exceções. Mas vamos lá. Para que serve a publicidade? Ela serve para dar início aos efeitos externos do ato administrativo. Para que ele possa produzir efeitos externos aqui fora. Entendeu? Por exemplo, às vezes você está na correria porque já foi publicado o teu edital. Olha o efeito externo dele aí. E também para que aquele ato ele possa se tornar objeto de controle. Por isso que a gente vê muito doutrinador, muita apostila, muito professor falando que a publicidade ela está intimamente ligada com o princípio implícito da transparência. Porque eu só consigo ter transparência quando eu dou publicidade. Entendeu, gente? Perfeito? Show de bola? Vamos lá. Ah, outra coisa, tá? A publicidade, ela tem que ter caráter. Já expliquei lá atrás, quando eu falei da impessoalidade, e a gente torna a falar mais uma vez. Ela tem que ter caráter informativo, educativo e de orientação social. E dela não pode constar símbolos, nomes, imagens que caracterizem promoção pessoal do agente, daquele partido político. Beleza? Eu não posso ter isso, tá? Perdão, vamos contigo aqui. Olha só, continuando com vocês. O princípio da publicidade impõe à administração pública o dever de dar transparência aos seus atos, tornando-os públicos do conhecimento de todos. Se você analisar agora, joga aí no Google, portaldatransparencia.org. Você joga o nome de qualquer servidor público, até do presidente da República, e lá no portal da transparência vai dizer quanto ele ganha, desde quando, se vai tirar férias, se não vai tirar férias, tá tudo lá. Então eu dou essa publicidade justamente o quê? Para dar transparência. E com transparência, você, nós conseguimos fazer um controle daquilo. Vamos lá. A publicidade ela é necessária para que os cidadãos e os órgãos competentes possam avaliar e controlar a legalidade, a moralidade, a impessoalidade e todos os demais requisitos que devem informar as atividades do Estado. E isso é óbvio, pois não se pode avaliar aquilo que não se conhece. Por isso que eu tenho que dar publicidade, conforme eu já falei para vocês, para que consiga fazer um controle. Por exemplo, eu dou uma publicidade do valor gasto naquele contrato e é com essa publicidade que o Tribunal de Contas vai fazer um controle sobre aquele contrato. Entendeu? Ó, embora a transparência seja a regra, o texto constitucional ele prevê algumas situações em que o princípio da publicidade ele pode ser restringido. E quais são essas exceções? Já falei, ó, segurança da sociedade do Estado,
Exemplo, vai ter uma operação policial para poder prender os maiores contrabandistas de remédios abortivos do Brasil. Aí eles vão publicar isso no Diário Oficial? Vai anunciar na televisão que vai fazer essa operação? O que vai acontecer? Vai prender ninguém. Está vendo que isso aí versa a respeito da segurança pública, segurança do Estado? Perfeito? Aqui, ó, quando a intimidade ou o interesse social assim o exigirem. Por exemplo, se a intimidade da pessoa, se o interesse social assim exige, a gente vai manter aquilo ali sem publicidade. Vou te dar um exemplo. Quando você tem um processo, onde uma pessoa responde a um processo penal, aquele processo ele é público, correto? Mas se aquele crime que está sendo analisado ali, né, que foi denunciado pelo Ministério Público, for um crime de estupro, lá dentro vão ter relatos da vítima, imagens da vítima, laudos de exame. Se, por exemplo, o estuprador mordeu, lesionou, tem as fotos das lesões, tudo isso para ser julgado. Você entende comigo que isso daí versa, a intimidade dela tem que ser preservada? Senão eu vou continuar violando aquela vítima. Entendeu? É o pior efeito que tem, talvez até pior do que o que ela sofreu, ela ficar exposta àquilo ali. Você entendeu que a publicidade vai ser suprimida? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor e os professores, você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.